Oi, pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Vocês que estão acessando esse conteúdo aqui devem ter chegado em função do tema, né? Preparei para a gente uma apresentação sobre a holding. Antes de começar, é preciso dizer que esse assunto está um pouco na moda. Todo mundo que está trabalhando com planejamento patrimonial e sucessório, ou mesmo quem se interessa por esse assunto, vem procurando profissionais que saibam o que é essa ideia e o que é essa noção de holding, né? Antes de começar propriamente dita, a aula que eu preparei para a gente, eu vou me apresentar. Eu sou a Simone Tassinari Cardoso, eu sou professora da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. E eu tenho trabalhado com direito civil tanto na graduação, quanto no mestrado, quanto no doutorado. E eu preparei para a gente um material que é um mapa mental sobre holding. Então, vamos dar uma olhadinha nesse mapa mental. Antes da gente começar, eu aumento um pouquinho aqui esse mapa e eu vou tentar aumentar também o zoom, né? Para que a gente possa acessar da melhor maneira aí, para que vocês não tenham um, umas letrinhas tão pequenininhas, né? Então a gente começa ali falando sobre a holding familiar, certo? Nesse elemento, nesse centro dessa holding familiar, a gente tem alguns motivos pelos quais as pessoas procuram para fazer holding. E esses motivos, eles estão listados nessa listinha vermelha que eu separei para vocês. E habitualmente o que as pessoas dizem? Simone, eu quero fazer uma holding para economizar. Eu gostaria de economizar fazendo uma holding. E aí, gente, a gente tem um dos primeiros mitos da holding. A holding não é uma ferramenta certa de economia. A holding precisa de um certo investimento inicial para que a gente possa implementá-la. Então, seja a partir dos estudos, seja a partir da transladação patrimonial ali, com a integralização do capital social, seja a partir da contratação de um contador ou de uma equipe de advogados, ou uma equipe de planejadores matrimoniais ou planejadores sucessórios para que a gente possa implementar essa holding. Então, essa ideia de procurar holding para economizar, ela é um mito. E esse mito, ele pode ser desfeito quando a gente conversa com as pessoas e a gente vai querendo saber o para quê, quais são os motivos relevantes que levam ela a pensar nessa noção de holding, né? O próximo motivo que leva as pessoas para fazerem holding, gente, é economizar tributos. E é possível economizar algum tipo de tributo com holding? Posso dizer para vocês que sim. Tem uma modalidade de holding específica que economiza um tipo específico de tributo, né? A holding que trabalha lá com a administração dos imóveis, ela vai ter um benefício constitucional com relação à arrecadação de impostos. Entretanto, a gente tem que ter uma certa advertência, um certo cuidado nesse assunto. Não somente este imposto incide sobre as operações da holding. Quando a gente está lidando com a holding, a gente tem que prestar atenção pelo menos em 3 impostos significativos. Quais são eles? O primeiro deles, gente, é o imposto de renda. E aí é bem importante que a gente compare o imposto de renda da pessoa física e da pessoa jurídica. E, professora, qual é o imposto de renda? O imposto de renda ganho de capital é o mais chocante deles, porque a grande vantagem dessa holding que administra imóveis, por exemplo, é a gente baixar para até 15% a tributação do imposto de renda de ganho de capital, diferente dos 27,5% da pessoa física. Entretanto, não é somente esse imposto que a gente tem incidência, porque a venda do próprio imóvel pode ser que, se nós não colocamos ele contabilmente no local correto, a gente tem aí uma incidência de tributo diferente. Eu vou deixar muito claro aqui que eu não sou tributarista, mas trabalhando com eles e recebendo essas informações deles, a gente aprende que a gente, além do imposto de renda de ganho de capital, a gente tem que prestar atenção no imposto de transmissão de bens imóveis. E esse imposto de transmissão de bens imóveis, a gente tem um precedente recente do Supremo que diz que na integralização do capital social, a gente não leva em consideração o valor declarado, o valor histórico, mas sim a gente vai precisar levar em consideração a efetiva diferença
entre o que está declarado e o que ingressa efetivamente na sociedade. E o outro imposto que a gente precisa levar em consideração, gente, é o imposto de transmissão em função da doação. Ah, mas por que, Simone? Porque eventualmente a gente vai precisar na estrutura da holding fazer a doação aí dessas cotas sociais. Então, são 3 impostos que a gente precisa fazer. E faz como? Uma tabelinha, a gente faz a comparação. Se eu falecer sem holding, qual o custo que eu tenho? E se eu implemento uma holding? E essa holding tem uma determinada característica de ser uma holding pura. Quais os impostos que vão incidir nesse meu patrimônio específico? E se essa holding for uma holding operacional administradora de imóveis, quais os impostos que vão incidir? E se essa casa que eu tenho há 50 anos está na minha família, ela se beneficia da tabela regressiva do imposto de renda, será que se eu incorporá-la na holding ela vai ter esse benefício? Ou será que eu perco esse benefício do CPF ali, da tabela regressiva? E além disso, a gente olha lá para o TCMD ou ITD em algumas unidades da federação para verificar se vale a pena fazer isso ou se vale a pena fazer via transmissão patrimonial por doação, não é mesmo? Dito isso, gente, qual é o terceiro elemento que leva as pessoas a procurar a holding, né? Eliminar o inventário. Aqui, gente, eu preciso dizer que nem todas as holdings eliminam o inventário. Apenas as holdings em que os planejadores patrimoniais ou planejadores sucessórios ficam sem bens, sem titularidade de bens, é capaz de eliminar inventário. E aí a gente tem que ter uma advertência muito grande nesse lugar, porque ficar sem o controle dos seus próprios bens pode significar ter o risco de precisar desses bens e não tê-los para saldar eventual necessidade. Eu tenho uma história para contar para vocês. Eu advogava há uns 20 anos atrás, mais ou menos, e uma senhora me procurou com 87 anos de idade. E ela tinha que fazer um tratamento no quadril, com uma prótese super específica lá, que era uma prótese que, pela idade dela, ninguém no Brasil tinha interesse em fazer essa cirurgia, mas ela conseguiu nos Estados Unidos, uma médica, uma moça que tinha sido funcionária dela, vivia nos Estados Unidos e conseguiu para ela, então, esse acesso. E ela precisava vender a casa que ela tinha. Só que, 10 anos antes, ela tinha transmitido a casa para o filho e reservado apenas o usufruto da casa para si própria. E aí ela me procurou porque ela dizia assim: "Não, mas eu tenho a casa, eu quero vender a casa". E ela não tinha mais a casa. Quem era hoje o titular da casa era o filho. E é óbvio que o filho ia concordar, né, em vender para que a mãe pudesse fazer, então, a cirurgia da prótese de quadril. Eis que, de repente, o filho sim concorda, mas a nora dizia que não tinha nada a ver com esse assunto, que ela não ia assinar venda nenhuma, de casa nenhuma. Então, assim, nós ficamos quase 1 ano tentando que essa nora assinasse a outorga uxória em função do regime de bens, porque o regime de bens ele não importa na comunicação da casa, mas o regime de bens faz com que essa nora tenha que assinar a transladação patrimonial, então o regime de bens impunha isso. E não o suficiente, essa moça dizia: "Ah, não, eu sou a empregada, a dona da casa não está", e ela ficou se omitindo da citação. Nós ajuizamos uma ação de suprimento de outorga judicial e levou aí, olha gente, quase 1 ano para que a gente conseguisse então que o juiz expedisse um edital e aí suprisse a outorga dessa moça. Mas vocês veem que se desfazer de todo o patrimônio às vezes pode ser um pouco arriscado. E com a holding não é diferente. Então, quando eu me desfaço da integralidade do patrimônio, eu tenho os riscos advindos dessa circunstância, né? O próximo elemento, gente, que gera interesse na holding é a redução da complexidade administrativa. Essa redução da complexidade administrativa a gente até entende. Por quê? Às vezes, pessoas trabalham com um rendimento a partir de imóveis que estão todos no CPF das pessoas. E quando tu tem
60 apartamentos, ou que não sejam 60, que sejam 13, que sejam 10, que sejam 8 apartamentos, 8 bens imóveis alugados. Isso gera uma certa complexidade e precisa de uma certa profissionalização. Então, a holding ela pode te trazer essa necessidade de profissionalização e aí a possibilidade de reduzir a complexidade administrativa dessas questões, porque tu vai ter alguém para secretariar, alguém para cuidar do financeiro, alguém para cuidar das questões tributárias. E essa redução dessa complexidade administrativa, ela pode se dar, inclusive, a partir dos pactos parasociais, que vão fazer combinados com relação à destinação desses bens e o que esses sócios desejam que seja feito, não é mesmo? Então, podemos aí fazer isso. Além disso, gente, nós temos ali pessoas que têm temas já anunciados, que são temas que tocam as famílias e as empresas. Essas pessoas são famílias que já são empresárias, são famílias que já têm empresas operacionais e já sabem manejar e gerir a vida familiar a partir da sociedade empresarial familiar. E por que que se indica ou por que que muitas pessoas dessa natureza procuram a holding? Porque é muito fácil que nós tenhamos a complexidade administrativa de uma sociedade que já existe sendo deslocada para uma estrutura organizacional de patrimônio, né? Então, a gente pode sim ter uma questão bem interessante para famílias que já sejam empresárias. Outro motivo, gente, que eu selecionei para a gente, não riam, tá? Não pode rir. É porque o meu colega fez. E aqui, gente, eu vou deixar muito claro uma coisa. O meu colega fez parece uma questão muito infantil, né? Mas eu quero deixar claro que não é. Nunca, nunca, nunca na carreira advocatícia de vocês e até mesmo acadêmica, vocês abram mão do benefício ou de perceber a força do grupo na vida de alguém. Então, vocês percebam que muitas pessoas têm necessariamente um grupo de pessoas que está acostumado a organizar um patrimônio via holding. Se isso for o caso de determinados grupos, há uma tendência fortíssima de que toda pessoa que venha integrar esse grupo também faça isso. Então, gente, se vocês encontrarem alguém que vem para vocês querendo fazer holding porque o colega fez, antes de descartar direto, não, não, isso aí não é para ti, etc e tal, analisem a situação específica, porque por vezes a força do grupo é tamanha que a pessoa não consegue sequer tomar uma decisão completamente liberada com relação ao seu próprio patrimônio. Ela percebe que aquilo seria o mais adequado a fazer porque todos estão fazendo isso. Vou contar mais uma história para vocês. Certa feita tinha um grupo de amigos que trabalhava que na realidade tinha um dos clubes aqui náuticos da minha cidade, a gente mora perto do rio, então tem alguns clubes náuticos. E nesse lugar, tinham muitas famílias que se dedicam para esses esportes de água e tal. E começou a virar moda essa questão de ter uma pessoa jurídica em alguma das ilhas que seguem o regime americano de distribuição de patrimônio sucessório. Não eram nem questões de paraísos fiscais, nem nada disso, né? Então, todo mundo assim, alguém tinha uma holding nas Ilhas Caimãs, outra pessoa tinha uma sociedade que ela nem sabia como chamava, não sabia se era trust, nem sabia exatamente o que era nas Ilhas Virgens. E aí se distribuía ali naquelas ilhas empresas. E curiosamente, cada pessoa que entrava se sentia parte do grupo fazendo, então, uma estrutura. E quem fazia esse serviço era a mesma pessoa sempre, sempre o mesmo advogado contratado, todo mundo contratava essa pessoa para fazer isso, porque todo mundo achava muito interessante ter, então, uma estrutura. O que aconteceu, gente? Duas coisas em paralelo. Tivemos um falecimento de uma das esposas dessas pessoas que tinham, e aí a tal da complexidade administrativa com sucessão internacional tornou o inventário dela extremamente complexo, porque foi vendida uma facilidade, não, faça o inventário porque se está já no nome da pessoa está tudo certo.
que aconteceu faticamente, gente? Embora bem situados no exterior, eles tenham que ter um inventário no exterior, o juízo do inventário aqui do Brasil entendeu que não era o caso, porque em que pese nós tivéssemos uma cara e uma, vamos dizer assim, fantasia de bem situada no exterior, na realidade nada mais era do que uma empresa brasileira que tinha procurado uma sede americana por uma questão especial de planejamento sucessório. E aí desconfigurou a pessoa, descaracterizou a personalidade jurídica e os bens que estavam depositados em nome da empresa tiveram que voltar ao Brasil, então fazer a repatriação do bem, pagar 27,5 de imposto. E junto com isso, a fazenda estadual, gente, começou a perquirir e a questionar a licitude e a legalidade desses planejamentos vendidos com bens no exterior. Então, assim, para a gente ver que às vezes o risco é grande e é melhor a gente ficar com o instituto que a gente já conhece. E o próximo, gente, é ter uma operação e uma administração centralizada dos bens. Por que isso pode ser uma vantagem, né? Pode ser uma vantagem porque, às vezes, quando a gente tem complexidade de patrimônio, ter tudo consolidado numa única pessoa jurídica pode reduzir, sim, a operação, pode reduzir as necessidades de operacionalização, tá bem? E por último, gente, a gente vai deixar ali. Na verdade, faltam dois, né? Questões que envolvem holding sempre dizem respeito a direito de família, sucessões e direito empresarial. Não é uma matéria específica. E por que eu chamo a atenção de vocês com relação a esse assunto? Porque não é possível que um advogado que só saiba uma dessas três áreas do direito implemente nenhum tipo de holding. Aí vocês vão dizer, mas o advogado que trabalha com direito empresarial, ele sabe família, Simone. Pois é, e por que será que muitos colegas que trabalham com direito empresarial pedem a consultoria quando eles estão implementando uma situação empresarial para famílias empresárias? Então, muito cuidado. Aqui é o lugar de fazermos parcerias, de termos espaços de consolidação e construção conjunta de conhecimento. Depois, gente, tem uma outra questão que leva as pessoas a trabalharem com a ideia da holding, que é decidir antecipadamente a gestão e a divisão do patrimônio. Às vezes, eu tenho um dos filhos que é totalmente afeto à organização empresarial. A filha trabalha na empresa desde que nasceu, praticamente, gosta daquela atividade, se envolve com isso, foi estagiária do setor de contabilidade, hoje está trabalhando na diretoria, é uma pessoa que está forjada para isso. E o outro que não tem o menor interesse nas questões empresariais, que trabalha com outra atividade, às vezes é médico, dentista, tem uma profissão que não tem nada a ver com isso. E a organização do patrimônio, nesse sentido, de forma antecipada, faz com que a gente não tenha entraves na vida de nenhum dos dois sucessores. Simone, não entendi. Com relação à filha, a gente não vai ter, por exemplo, nenhum tipo de risco de medida que vai parar a atividade empresarial. E com relação a esse filho, não vai ter nenhum tipo de beligerância ou de disputa ou de complexidade no falecimento desse pai ou dessa mãe, porque já vai estar acertado aquilo que eles desejam fazer com relação ao seu próprio patrimônio, né? Então, essas são as grandes vantagens ou o motivo pelo qual as pessoas costumam procurar a holding e as identificações do que é mito e do que nós temos, então, uma questão verdadeira aí, né, com relação à holding. Se vocês derem uma olhadinha nesse mapa mental, o que a gente tem mais que a gente pode aí estar trabalhando, né? A gente tem que perceber, quando a gente está trabalhando com a ideia de holding, a gente tem que perceber como é que a gente vai fazer a conexão dos bens da primeira para a segunda geração, desses planejadores para esses sucessores, porque a holding tem que servir para o planejamento patrimonial e sucessório para fazer a transladação patrimonial. Pode acontecer em vida ou pode acontecer no pós-mortem. E aí aqui, gente, eu tenho que ter alguns cuidados, né? Eu vou escolher se eu vou fazer isso em vida ou no pós-mortem, e aí aqui eu vou verificar as questões de integralização de capital social,
vou verificar qual vai ser o ato de alienação em vida ou vou dizer que é depois do falecimento que vai transferir. E tenho decisões a tomar, certo? Qual vai ser a forma jurídica dessa holding? Vai transferir a gestão? Vai transferir a titularidade das cotas sociais ou de algum bem determinado? E aqui eu tenho que cuidar o quê? O regime de bens da primeira geração e também da segunda, e se tem alguma questão pessoal relevante. Como assim, Simone? Vou eu contar uma história de novo. Eu fiz recentemente uma assessoria para uma família que estava numa situação de um inventário e eles estavam numa situação ali de ter que optar de fazer um inventário judicial ou extrajudicial, meio que negociando um acordo, não sabiam muito bem o que seria. E aí, gente, qual era a grande questão deles? A viúva morava na casa de maior valor e era a casa da empresa. E aí, tinha um dos filhos do casamento anterior que queria exatamente essa casa. E aí começou-se uma questão ali relacionada às cotas, e aí o bem determinado, e quando o bem é da empresa, o bem não pertence mais à pessoa física, então ele é da empresa, então nenhum filho vai conseguir acessar aquele bem específico, salvo se tiver algum acordo de sócios que diga que vai ser dessa forma, que os haveres vão ser indenizados dessa maneira, então precisa articular isso. E aí, um colega disse para essa senhora que ela podia ficar muito tranquila, que ela tinha direito real de habitação. E não tem, gente. O direito real de habitação, lá do 1831, lá da regra do direito sucessório, ele vai incidir sobre bens do falecido. Bens da pessoa jurídica não têm incidência de direito real de habitação. Então, assim, se você tem questões de vulnerabilidade, por exemplo, pessoa com deficiência que precisa receber rendimento, a questão da moradia de alguém, você precisa tomar decisões antecipadas com relação a esses temas, tá bem? Para não se arrepender depois, não é mesmo? Depois disso, gente, a gente presta atenção nesse itemzinho verde aqui, né? Qual o regime tributário da pessoa física e da pessoa jurídica? Qual o regime tributário das transmissões? Cuido a capacidade aquisitiva dos filhos, se eles têm capacidade aquisitiva onerosa ou se isso é uma simulação, porque simulação é questão de nulidade absoluta que pode ser declarada a qualquer tempo, inclusive por qualquer interessado. E decido se vou tomar atos em vida ou pós-mortem. E aí, gente, eu listei uma quantidade de ferramentas. Óbvio que a gente não vai conseguir olhar para todas elas agora, uma vez que essa aulinha aqui é um pocket que foi encomendado só para despertar a vontade de vocês em ler as obras que a gente tem aí escritas, né? Então, tenho que posso usar um cardápio de ferramentas para esse assunto. Posso ter um ato de alienação permanente das cotas ou ações, né, a partir das cessões, das doações, da compra e venda. Posso ter a questão da reserva de usufruto, lembrando da cláusula de reversão, para que a gente, no falecimento de um filho, retorne o bem para o patrimônio dos doadores, se eles sobreviverem ao donatário. Tenho que lembrar aqui do regime de bens de quem recebe, certo? E depois que eu estruturei essa questão da holding, eu vou ter que prever, gente, um momento de revisão. Aí vocês vão dizer assim: ah, mas Simone, tu é exagerada, prevendo revisão, como assim? Que loucura é essa de prever revisão? Nenhum planejamento patrimonial, sucessório ou mesmo implementação de holding, ele se sustenta para sempre, gente. Ele é algo que é um filme e esse filme ele tem aplicabilidade num determinado momento, num determinado contexto, com determinada necessidade. Então, você pode prever ali um protocolo familiar com um momento de revisão. Você pode fazer um acordo de acionistas ou de cotistas para essa revisão. Você pode prever um negócio jurídico processual que tenha ali a previsão de mediação ou mesmo de arbitragem para as questões patrimoniais que não envolvam vulnerabilidades específicas nem incapacidades. Posso ter uma mediação pré-agendada para verificação se está tudo indo bem. Posso ter a implementação da governança familiar, da governança colaborativa ou da governança corporativa, certo? Então, eu posso ter todos esses instrumentos aí de gestão empresarial sustentando essas atividades. E aí, quais são as medidas de prevenção importantes ali que eu tenho que cuidar na implementação desse planejamento sucessório?
Esse com holding ou qualquer um, gente. O falecimento no curso do processo, antes, durante ou depois, se alguém não terminar a implementação da holding e falecer, o que que acontece com o patrimônio? Eu tenho que ter essa ideia, porque as pessoas têm que saber se elas vão tomar providência agora ou não. Se acontecer um divórcio, uma dissolução de união estável, antes, durante e depois, o que que acontece? E se alguma das pessoas envolvidas nesse processo tiver uma incapacidade temporária ou definitiva? Eu sei que essa aulinha foi só um pocket para a gente ter aí o gostinho da leitura das obras, né? Espero que vocês tenham gostado, me sigam nas redes sociais, tem bastante conteúdo para vocês. E espero que mais iniciativas como essa de uma biblioteca, na verdade é uma videoteca de aulas, possam ser acessíveis a todos. Um grande abraço e fiquem muito bem.